convidado deste Veja Entrevista é Hildo Sauer. Ele é professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, foi diretor de Gás e Energia da Petrobras e é um especialista também em pré-sal. Hildo, o povo brasileiro ele não sabe direito o que é o pré-sal. Eu queria que você começasse com uma explicação sucinta, né, que permitisse a quem está nos vendo saber do que falamos. O pré-sal foi encontrado porque ao longo de 3 décadas os técnicos da Petrobras desenvolveram um modelo geológico, isto é, uma compreensão de como o planeta Terra, na região em torno do Brasil, evoluiu ao longo dos últimos 100 milhões de anos. E em 2005-2006 a diretoria da Petrobras tomou a iniciativa de testar se aquele modelo que previa a possibilidade da existência de petróleo era verdadeiro ou não. Como em eleição e mineração, a única forma é fazer a apuração. É preciso furar e ver o que encontra. E, de fato, em 2005 já havia um indício no campo de Paraty. Em 2006, o poço que havia dado seco no interior de Tupi fez-se a perfuração para furar os 2 quilômetros de sal e, em 2006, julho, encontrou-se petróleo. Em seguida, foi feito um novo poço, que foi concluído em meados de 2007, para avaliar a extensão de Tupi. Foi quando se anunciou que provavelmente Tupi tinha de 5 a 8 bilhões de barris. Hildo, essa descoberta, digamos assim, ela é fruto de um trabalho que começou quando? Em que governo? Bom, são todos os governos, desde a criação da Petrobras, indistintamente tem seu mérito, porque a Petrobras foi criada na década de 50 e desde logo se lhe incutiu uma mentalidade de que ela tinha que ser competente em tecnologia, naquelas tecnologias e processos relevantes para a época. Então, assim, a grande escola da Petrobras é formar técnicos de nível mundial, desde o começo. Então, todos contribuíram, inclusive o Dr. Walter Link, o primeiro geólogo americano que deu assistência na formação das equipes, que foi muitas vezes demonizado publicamente por ter falado a verdade, que a chance de encontrar petróleo no continente eram baixas e que alguma chance devia ter no mar. E a Petrobras foi ao mar por causa dos choques do petróleo de 73, 79, quando a macroeconomia brasileira se desestabilizou por não ter como pagar as contas do petróleo, que a partir de então passava a assumir valores de oportunidade dos seus substitutos. Portanto, enormes excedentes econômicos disponíveis entre o custo de produzir o petróleo e o valor na sua esfera de comercialização. E o trabalho não parou mais, então, até chegar para cá, agora. Foi lhe dada a missão de 74, quando encontrou garupa, até 2006, sucessivamente no pós-sal. A Petrobras construiu a autossuficiência, com as mesmas filosofias. Então, o pré-sal é um corolário natural desta mesma trajetória. Foi um passo a mais que foi possível esse risco de gastar 264 milhões de dólares para fazer um novo poço e testar uma teoria, porque a Petrobras já tinha garantido a autossuficiência naquele ano. E por isso, então, é uma trajetória que vem de longe e, acima de tudo, da visão da Petrobras de construir alianças tecnológicas internas e externas no Brasil, com universidades e empresas, de formar os melhores quadros de plano internacional, construir a competência na geologia, na geofísica, na engenharia, na construção, na operação, na área financeira, na área de gestão de projetos e na área de comercialização. É um todo que nos levou ao pré-sal. E a história, principalmente da Petrobras, apoiada numa espécie de simbiose de patriotismo, de sentimento entre a Petrobras e o povo brasileiro, apesar de todos os governos que, sem exceção, tentaram convertê-lo em instrumento de atividades políticas, muitas vezes subalternas. Isso está acontecendo agora? Aconteceu em todos os governos, inclusive nesse também, indiscutivelmente. Não sabemos ainda qual é o potencial, né, do pré-sal, qual é o que existe de petróleo lá. A comemoração não começou muito cedo, quer dizer, o presidente Lula proclamou a segunda independência, né? Falou em dádiva de Deus, é isso? É possível, eu acho provável que ele tenha razão, mas a forma de encaminhar o pré-sal, na minha opinião, deveria ser outra. Eu temo que uma enorme componente eleitoral esteja presente nessa história indevidamente. Primeiro porque o pré-sal é fruto de uma longa história e, acima de tudo, da Petrobras, que inclusive nesse governo, através do Conselho de Administração e sua presidente, tem tratado a Petrobras até a confirmação do pré-sal de maneira extremamente complexa e às vezes inacreditável até. Portanto, o modelo correto, na minha opinião, seria o seguinte. Primeiro, foram feitos quase 20 furos na área do pré-sal, 18 ou 19 deles deram sucesso, o que é raríssimo. Portanto, o modelo geológico construído é verdadeiro.
Na minha opinião agora, de Santa Catarina até o Espírito Santo, ou talvez até a Bahia e Sergipe, onde a formação geológica pode ser semelhante, dever-se-ia fazer o processo exploratório e concluí-lo. Fazer uns 100 furos aproximadamente é um custo de 6 bilhões de dólares, fazer testes de longa duração e descobrir. Temos um grande campo de petróleo ou vários grandes campos de petróleo. Qual é o volume da reserva? Depois de descoberto e completado isto, pode-se ir para a segunda etapa. Planejar a produção do petróleo, porque volumes de petróleo de alta monta, como esses que serão produzidos aqui, ou poderão ser produzidos provavelmente, porque a expectativa é de que teremos pelo menos 80 bilhões de barris. A maior reserva do mundo é 264 da Arábia Saudita. Qualquer volume desses, não se pode jogar no mercado internacional volumes grandes de petróleo sem coordenação. Do contrário, os preços são degradados e a renda que pode proporcionar o excedente econômico para mudar o país não vai existir. Nem aqui criar problemas com os outros países, da OPEP e fora da OPEP. Então a primeira etapa é isso. A segunda etapa, me parece que de todos os investimentos, dada a condição em que nós vivemos hoje, 1 trilhão de barris já retirados do seio da terra nos últimos 100 anos, cerca de 2 trilhões remanescentes que, se nada mudar na forma de produzir e circular, nos próximas 3 ou 4 décadas estarão exauridos. E os seus substitutos hoje têm custos superiores a 50 dólares o barril, que é o álcool brasileiro, mas que não pode ser produzido em larga escala ainda. As outras formas vão custar mais e levarão tempo até estarem disponíveis. Nesse sentido, o petróleo deverá ser algo que vai permitir excedente econômico elevado, porque se produz o petróleo hoje de 1 a 10 dólares o barril, ele tem um valor econômico de 50, 60, 70, 80. Hildo, nós vamos continuar conversando no segundo bloco sobre isso, só tem de interromper agora. Estamos conversando com Hildo Sauer, especialista em petróleo e energia. Esta é a primeira parte de Veja a Entrevista.